Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 21º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E mais uma vez, eis-me aqui para ratificar, testificar que é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, com o caderno e a caneta para fazer as anotações necessárias. Um ponto importante também que eu gosto de ressaltar aqui é a necessidade de você estar no seu local secreto de oração, para que você possa absorver ao máximo as instruções que Jesus está nos revelando no dia de hoje, como também meditar em tudo que você anotou e orar, sim, se entregando fielmente ao Senhor. E nesse 21º dia, trago para leitura os livros de Marcos capítulo 11 e 12 e Colossenses 3 e 4. Para a leitura dos livros, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está aqui me ajudando neste grande propósito. Vamos para a leitura no livro de Marcos capítulo 11. Em Marcos 11 diz assim: E logo se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pomba. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que o não crestes. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Amém. E graças a Deus. A Semana da Paixão. Preste atenção na mensagem no versículo 1. A esta altura, no Evangelho segundo Marcos, começam os eventos da Semana da Paixão de Cristo, seguidos por sua ressurreição. Bendito o que vem. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A multidão presumia que o Messias restauraria Israel como nação e governaria publicamente as nações. Eles não compreendiam o propósito expresso por Jesus concernente à sua vinda ao mundo. Posteriormente, a mesma multidão gritou: crucifica-o, ao perceber que ele não era o Messias, do tipo que eles esperavam. Jesus entrando no templo. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Cristo, ao expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo, manifesta seu zelo pela genuína santidade entre os que dizem adorar a Deus. Casa de oração. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Jesus deixa claro que a casa de oração existia para ser casa de oração, um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele na devoção espiritual, na oração e na adoração. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, lucros financeiros, divisão ou show artístico. Sempre que a casa de Deus é assim, usada por pessoas de mentalidades mundanas, ela torna-se um covil de ladrões. Orando, crede que o recebereis. Preste atenção na mensagem no versículo 24. O crer que resulta em receber não é algo humanamente produzido, é uma fé persistente, comunicada ao coração do crente pelo próprio Deus. Às vezes, o recebimento daquilo que a verdadeira fé almeja ocorre imediatamente. Às vezes, não, mas Deus dá a fé para a pessoa crer que a sua oração foi ouvida e que seu pedido será concedido. O que é incerto é o exato momento do cumprimento daquilo que se pede e não o atendimento do pedido. Quando estiverdes orando, perdoai. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Se o crente secretamente abrigar no seu coração animosidade ou amargura contra quem quer que seja, sua fé jamais será suficiente para a resposta às suas orações. Que nenhum cristão iluda-se neste particular. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 12. Em Marcos 12 diz assim: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre,
e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio, e tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhe outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-lhe também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não lestes, está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensina o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: de quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e ressuscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quanto ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-o, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras da sinagoga, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, e graças a Deus. A parábola dos lavradores malvados. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Esta parábola refere-se à culpa da nação judaica. Os judeus haviam transformado o reino de Deus em propriedade particular, demonstraram desprezo por sua palavra e se recusaram a obedecer ao seu Filho Jesus Cristo. As igrejas atuais demonstram a mesma atitude dos lavradores malvados, quando rejeitam a palavra de Cristo, os seus autênticos mensageiros, e criam uma igreja conforme sua mentalidade. Cabeça da esquina. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Cristo é a pedra rejeitada, repudiada por Israel, mas prestes a tornar-se a pedra angular do novo povo de Deus, a igreja. É a pedra mais importante dessa nova estrutura que Deus está edificando. Nem casarão. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Este ensino de Jesus não significa que o esposo ou a esposa perderão sua identidade específica de modo a não se reconhecerem. Pelo contrário, o relacionamento com o nosso cônjuge será mais profundo e espiritual, porém não regido pelos laços conjugais, como antes acontece na terra. Dos versículos 38 a 39, gostam das primeiras cadeiras. Preste atenção na mensagem. Jesus adverte seus seguidores para que se acautelarem dos líderes religiosos que procuram reconhecimento e honra humanos. Eles os chama de hipócritas e diz que são fraudulentos e enganadores na esfera da retidão externalizada. Tais pessoas não têm o Espírito Santo habitando nelas com a sua graça regeneradora. Enquanto permanecem nessa condição, não poderão escapar da condenação do inferno. Devoraram as casas das viúvas. Preste atenção na mensagem no versículo 40. Alguns dos líderes religiosos judaicos tiravam proveito das viúvas ingênuas e solitárias. Pediam e recebiam delas ofertas exorbitantes, explorando a boa vontade dessas viúvas que queriam ajudar a esses tais, que elas criam serem homens de Deus.
por meio de logros e fraudes, persuadiu as viúvas a oferecerem além das suas condições financeiras. Assim, esses líderes viviam no luxo com essas ofertas fraudulosamente obtidas. Esse mesmo procedimento tem se repetido no decurso da história da Igreja até os dias de hoje. Cada período tem os seus enganadores na arte da extorsão religiosa. 2 pequenas moedas. Preste atenção na mensagem no versículo 42. Deus mede a contribuição do crente, não segundo o montante, mas segundo o amor, a devoção e a abnegação representados pela oferta que ele dá. Em Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém, e graças a Deus. Pensai nas coisas que são de cima.
Preste atenção na mensagem no versículo 2. Uma vez que nossa vida está com Cristo no céu, devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por elas. Devemos estimar, julgar, olhar e considerar tudo, partindo da perspectiva celestial. Nossos alvos, atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais, resistir ao pecado e revestir-se do caráter de Deus. A graça, o poder, as experiências e as bênçãos espirituais estão com Cristo no céu. Ele outorga essas coisas a todos os que, com sinceridade, pedem, buscam com diligência e batem a porta com persistência. Cristo, que é a nossa vida. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Embora a doutrina correta e a vida santa sejam parte essencial da redenção, é a comunhão com Cristo e o amor a Ele como pessoa que deve ocupar a posição central em nossa vida. Note a ênfase desta epístola à comunhão do crente com Cristo. A avareza, que é idolatria. Preste atenção na mensagem no versículo 5. O que é idolatria? Primeiro, é permitir que as coisas se tornem o centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando, assim, o lugar da confiança e fé no próprio Deus. Por essa razão, a avareza, a cobiça dos bens terrenos, é chamada idolatria. Segundo, a idolatria pode significar o professar lealdade a Deus e a sua palavra, e, ao mesmo tempo, igual ou maior lealdade às pessoas, instruções, tradições ou autoridades aqui na terra. Nada pode ser colocado em pé de igualdade nem de superioridade ao nosso relacionamento com Deus e a sua palavra de acordo com a revelação divina. A palavra de Deus habite em vós. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A palavra de Cristo, isto é, as Escrituras, a palavra de Deus, deve ser continuamente lida, estudada, meditada e assunto de oração, até que ela habite ricamente dentro de nós. Quando isso acontecer, nossos pensamentos, palavras, ações e motivação serão influenciados e controlados por Cristo. Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo. Tudo o que fizerdes por palavras ou por obras. Vamos compreender a mensagem no versículo 17. A Bíblia apresenta princípios gerais que capacitam o crente, orientado pelo Espírito Santo, a determinar se as práticas não expressamente mencionadas na Palavra de Deus são certas ou erradas. Em tudo quanto dizemos, fazemos, pensamos ou desfrutamos, devemos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, isso pode ser feito para a glória de Deus? Segundo, pode ser feito em nome do Senhor Jesus como sua bênção? Terceiro, pode ser feito com sincera gratidão a Deus? Quarto, é uma ação digna de Cristo? Quinto, enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? Sexto, enfraquecerá meu desejo pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus e pela oração? Sétimo, enfraquecerá ou prejudicará meu testemunho de Cristo? Servos, Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Paulo ensina os escravos a viverem de modo cristão, na sua situação inditosa. Em lugar nenhum, o apóstolo mostra que o relacionamento escravo-senhor é ordenado por Deus, nem que deve perpetuar-se. Pelo contrário, ele semeia as sementes da abolição da escravidão no livro de Filemão e, nesse interim, procura equilibrar a situação visando o benefício tanto dos senhores quanto dos escravos. Fazei-o como o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 23. Paulo exorta os cristãos a considerar toda a mão de obra executada como um serviço prestado ao Senhor. Devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão, sabendo que todo o trabalho realizado com o Senhor um dia receberá seu galardão.
quem fizer agravo. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Com respeito aos relacionamentos no lar, na igreja e no trabalho, Paulo é solícito quanto à demonstração do amor, da justiça e da lealdade entre as pessoas. Se esses versículos fossem levados a sério, boa parte do tratamento desamoroso e injusto para com o próximo em nossos lares e igrejas seria eliminada. Aprendemos aqui em termos específicos que, primeiro, o maltrato ao próximo por um cristão é algo grave, que afeta a nossa glória futura no céu. Ponto número 1. Aqueles que tratam o próximo com amor e bondade receberão recompensa do Senhor. Ponto número 2. Um crente que maltrata o outro ou lhe faz injustiça receberá o agravo que fizer. Quem assim proceder levará consigo sua injustiça para o tribunal de Cristo e sofrerá as consequências disso sem parcialidade. Segundo o fato de tempos que prestar contas de nossa vida a Deus, como acabamos de ver, deve nos motivar a expressar o nosso amor, bondade e misericórdia às pessoas. Que todo crente saiba que Deus o terá como responsável pela maneira como trata os outros. E vamos para a leitura no livro de Colossenses, capítulo 4. Em Colossenses 4 diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei, para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sauda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola estiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Amém e graças a Deus. Perseverai em oração, velando nela. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Perseverai, do grego proskartério,
significa dedicar, continuar firme, o que subentende desvelada persistência, fervor e apego à oração. Velar, do grego Gregório, significa estar espiritualmente vigilante ou alerta. Primeiro, para nos devotarmos intensamente à oração, devemos estar alertas diante das muitas coisas que poderiam desviar-nos desse propósito. Satanás e a fraqueza da natureza humana procurarão nos levar à negligência à oração ou desviar nossos pensamentos enquanto oramos. Por isso, devemos disciplinar-nos para alcançar a dimensão da oração que a vida vitoriosa cristã requer. Segundo, essa era uma prática imprescindível dos membros da Igreja do Novo Testamento. Batizados no Espírito Santo, perseveraram nas orações. Essa devoção a Deus na oração deve ser marcada por ação de graças a Cristo pelo que Ele tem feito por nós. Deus nos abre a porta. Preste atenção na mensagem no versículo 3. O apóstolo Paulo confia que Deus operava em sua vida, abrindo e fechando portas, a fim de orientar seu ministério. A frutificação da nossa vida e do nosso testemunho de Cristo depende tanto da sua providência quanto da sua intervenção direta. Devemos orar pedindo a Deus que nos abra portas e indique onde devemos trabalhar. Vossa palavra agradável com sal. Preste atenção na mensagem no versículo 6. A conversa do crente deve ser agradável, cativante, amável e graciosa. Deve ser uma linguagem originada na graça de Deus, operando em nosso coração, que contém a verdade com amor. Temperada com sal, pode significar conversa apropriada e marcada pela pureza, em vez de corrupção. A conversa com graça, no entanto, não exclui palavras enérgicas e severas, quando necessário for, para tratar com crentes falsos, inimigos da cruz. Combatendo sempre em orações. Vamos compreender a mensagem no versículo 12. Combatendo, do grego agonizo, do qual deriva agonizar em português, denota um desejo intenso, um agonizar, uma luta corpo a corpo ou um grande esforço em oração. Os crentes fiéis do Novo Testamento não somente eram devotos à oração, como também organizavam em intensa súplica a orar. As necessidades das nossas famílias, das igrejas e do mundo não são prementes. Hoje, devemos orar em fervor, sabendo que, em nossas lutas, a força de Cristo está operando poderosamente em nós e que seu propósito está sendo realizado em prol dos outros. Quando esta epístola tiver sido lida, preste atenção na mensagem no versículo 16. As epístolas de Paulo eram lidas em voz alta diante da congregação quando esta se reunia para o culto. Os cristãos colossenses, tendo recebido esta epístola, provavelmente fizeram cópia para si mesmo e também enviaram cópias aos crentes da cidade vizinha de Laodiceia. A epístola de Paulo, que os colossenses deviam receber, vinda de Laodiceia, era provavelmente a que chamamos de Epístola aos Efésios. E por fim, versículo 18. Lembrai-vos das minhas prisões. Durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, ele escreveu Colossenses, Filemão, Efésio e Filipenses. Apesar de estar confinado à prisão durante 4 anos ou mais e sem justa causa, nota-se como estas epístolas transbordam de ação de graças. Que a mensagem de hoje toque profundamente o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, como de habitual, se a mensagem não foi bem compreendida, ouça novamente, é importante para a sua transformação. Do que adianta buscar a Jesus se não tem um propósito firmado para a restauração da sua vida, a sua comunhão para com Ele? Jesus não faz trato para que você seja próspero em riquezas e que seja orgulhoso, para que tenha carrão do ano, as coisas que o mundo prega. Não, Jesus quer que você seja
seja uma nova criatura, que seja restabelecido segundo a sua vontade, firmado em Deus. Ore e medite. Este é um momento ímpar que você está tendo nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Senhor, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Se não for, toque o meu coração para que eu venha me arrepender. Senhor, estou plantando uma semente financeira no reino de Deus, crendo na colheita. Assim como eu vejo os irmãos semeando no projeto A Marca da Promessa e o quanto já operou esta obra na vida de muitos. Oro para que eu seja abençoado e também seja uma bênção para os outros. Repreendo o devorador sobre a minha vida, finanças e família. Ajuda-me a ser diligente e excelente enquanto faço o meu trabalho para o Senhor. Oro pelo seu favor em minha vida. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.